Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. TV Pantanal é uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral João Dorileu Leal. O Opinião começa agora, hoje, 15 de junho de 2022, uma quarta-feira. Muito bom estar com você mais uma vez ao vivo, não é? E como você viu aí nessa tomada aberta, nosso entrevistado de hoje é ligado à FEComércio e também ao Sindicato da Habitação, que é o Secov-MT. Está aqui conosco o Marco Pessoa. Correto. Correto, né? Correto. Eu treinei para falar esse sobrenome aqui, Pessoa. O Marco Pessoa vai falar aqui, evidentemente, sobre economia, essa questão, essa engrenagem toda que movimenta a nossa economia mato-grossense e também esse setor imobiliário, enfim, da habitação. Tudo, muita coisa acontecendo de agora até às 8h30 no Opinião desta noite, que tem, como sempre, Lorenberg, meu caríssimo professor imortal da Academia Mato-Grossense de... Tem livro novo por aí, não? Tem, semana que vem chega da editora. Qual é o seu nome? Meu 20º livro. Não, mas o nome não vai ser meu 20º livro, vai ser qual que eu não... Não lembra. É duro que o próprio cara que acabou de escrever, eu sei disso, que isso não é... Não é novidade, né? Não, porque às vezes acontece realmente, a gente não sabe. Eu esqueço o nome dos meus filhos lá em casa, que são dois, mas eu acabo esquecendo, né? Não, mas daqui a pouquinho ele vai lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro. Para a gente falar. E olha que do livro anterior foi a mesma coisinha. Eu perguntei, Lorenberg, tem 1967 o nome do livro. Qual que era o nome do livro? Tá, semana que vem, estou lançando aí e tal. Aí enrolou, e depois que ele falou o nome do livro. Mas isso acontece sempre. Boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa é que são 20 filhos. 20 filhos é difícil para a gente decorar os nomes. Esse aí empolgou. Caçapou um atrás do outro. Livros, tá? Olha só, o Opinião então vai... Eu quero aproveitar o que o Lorenberg falou aqui, agradecer a você que acompanha a Opinião pelo canal 22 aqui, né? E também pela página no Facebook da TV Pantanal e pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigado pelo carinho da companhia e seja você aonde for, mundo afora, assistindo ao programa Opinião. Marco Pessoa, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? E eu vou começar abordando as coisas da FEComércio, as coisas da economia mato-grossense propriamente. Eu até conversava com o Marcos aqui, antes de começarmos o programa, e eu estava especulando, né? Essa possibilidade aí da limitação dos 17% do ICMS, projeto que o Senado está aprovando, agora tem as emendas que estão sendo analisadas também. Se aprovado do jeito que está, nos moldes que está, limitando os estados a 17%, isso pode chegar, não só na questão da habitação, mas em todos os setores. De que forma, qual é a expectativa, a pergunta é essa, da FEComércio para que isso dê um gás aqui na nossa economia? Antes de mais nada, boa noite, obrigado pela oportunidade, né, de estarmos aqui representando a FEComércio e falando da economia do estado de Mato Grosso e do país. Realmente é correto, a sua análise é muito apropriada, porque quando a gente gasta menos com alguma coisa, né, no caso com combustível, com energia, sobra mais recurso para a família, né, para as pessoas, e essas pessoas com certeza irão consumir outros produtos. Então esse dinheiro vai voltar para a economia, até ter seu efeito multiplicador. Com certeza isso pode estar num restaurante, pode estar num hotel, né? Pode estar numa roupa, ou né? no posto de gasolina. No posto de gasolina mais, né? Mais quilometragem, às vezes a pessoa consegue fazer mais quilômetros e de repente o representante comercial faz mais vendas. Isso tudo tem o seu efeito multiplicador, né? Então se quando a gente menos paga imposto, mais dinheiro sobra no bolso do consumidor e ele, com certeza, sabe muito bem o que fazer com esse recurso. Então, acredito que essa medida é muito importante, porque realmente está ficando insuportável para alguns setores, né? O impacto, né, do aumento do custo no frete e nos produtos, né? E a gente vai ter, com certeza, o consumidor vai fazer bom uso desse dinheiro que vai ser economizado no caso da energia, em telefonia e no caso do combustível. Não é uma conta burra, então, quando o cara pensa assim, porque geralmente os gestores, eles têm essa mania, especialmente secretário de Fazenda,
de fazer conta só para um lado, olhando para um lado só, quando na verdade existe o todo, né? O cara que pensa que baixar imposto não vai fomentar a economia é um pensamento equivocado. Com certeza. Tem estudos econômicos, né, famosos aí, de que você tem um limite, né? Tem um certo ponto que você aumentando, o risco seu da queda da arrecadação é maior do que você baixar o imposto. Como a gente estava conversando muitas vezes, não compensa se você tem um imposto justo, baixo, você infringir, né, tentar fugir do pagamento do imposto. É mais fácil tudo. Aí você aumenta a base de participação da economia no pagamento do tributo. E o maior volume de pessoas pagando, maior arrecadação. Então, assim, igual você falou, é muito injusto e incorreto a gente falar que o aumento do imposto significa aumento de arrecadação. Muitas vezes é o oposto. Né? Você reduzindo, você tem uma arrecadação maior. E foi provado isso em vários setores, quando tiveram essa redução de carga tributária, os setores reagiam de uma forma melhor que esperada pelo próprio governo. Você acaba arrecadando pela quantidade, né? Você mais aumenta, pessoas, se sentem à vontade para contribuir, para pagar, do que tentar muitas vezes, de alguma forma ou outra, sonegar ou deixar de contribuir da forma correta. Boa. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. O nosso programa ganha, nós ganhamos e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Presidente, eu tenho aqui 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo, mas só para o lado da questão de imóveis e questão imobiliária. A primeira delas, eu tirei da pesquisa, um trecho da pesquisa da FEComércio. Foi publicado pelo site Foco Notícias, no dia 27 de abril de 2022 desse ano. Entre aspas, apesar do aumento observado no valor transacionado, houve queda de 11,3% no número de unidades comercializadas entre janeiro e março de 2022, sobre os mesmos meses de 2021. Foram 2.465 imóveis entre comerciais e residenciais vendidos em 2022, contra 2.782 verificado no ano passado. A maioria dos imóveis vendidos nos 3 primeiros meses do ano são usados, 2.241, contra apenas 224 novos. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, porque fala no valor, no montante arrecadado, mas o número aí, de acordo com a pesquisa, foi menor, comparando-se com o ano que passou. Realmente, a gente tem essa pesquisa, o sindicato já faz ela mais ou menos há 7 anos. Então, a gente tem uma base, né, de dados, de informações muito importante. Eu, pessoalmente, eu achei até que os números iam ser menores. Eu achei que o impacto da alta da taxa de juros fosse assustar mais o consumidor e nós tivéssemos um volume de negociação menor do que foi apresentado no primeiro trimestre. Porque a gente sabe que o setor imobiliário, a construção civil, ele precisa de uma série de fatores macroeconômicos para que ele possa crescer saudável. Você precisa ter uma taxa de juros baixa, você precisa ter confiança no país, você tem que ter uma inflação sob controle. E é o que nós percebemos do final de 2021 para 2022, exatamente todos esses sinais que se uniram, né, em 2019, principalmente após a aprovação da reforma do INSS. Nós tivemos uma queda muito grande da Selic, chegando a 2%, né? A taxa de juros caiu para 5,75%, algo jamais visto no Brasil, e uma inflação baixa e uma confiança muito grande para o futuro. Então, todo esse macro desenho que nós tivemos em 2019 e 2020, né, até a chegada da pandemia, ele mudou completamente de 21 para 22. Né? Nós temos uma taxa de juros que é quase o dobro do que estava, né? Deve estar passando dos 10%, uma taxa de inflação muito alta, e aí você tem também uma eleição em 2022 que as pessoas
é sempre um momento de muita dúvida, ainda mais com essa polarização, com esse equilíbrio de força. Então, todos os fatores macroeconômicos viraram ao contrário, né? Diferente da paisagem que nós tínhamos recentemente. Então, a expectativa nossa do mercado é que os números fossem mais retraídos. Mas fomos surpreendidos porque realmente houve uma queda de 11% em unidades que foram vendidas, que foram passadas. É importante as pessoas entenderem que essa pesquisa, elas são as transações que realmente ocorreram, que pagaram o imposto, o ITBI, junto ao município de Cuiabá. Então, assim, não é aquele contrato com pré-venda que você faz com a construtora, você compra na planta depois, que você é o habite do financiamento. Esse aqui realmente foi passado a escritura naquele trimestre. Para em compensação, nós tivemos uma queda de unidades negociadas, mas o volume financeiro, ele bateu recorde, né? Chegou a quase 1 bilhão e 200 milhões. Um valor altíssimo, né? O ticket médio, né, passando de 360 mil reais em Cuiabá, imóvel. Eu tenho a mesma pesquisa em Várzea Grande. Em Várzea Grande, o ticket médio é 220. Né? Cuiabá tem 50% ou quase a mais do valor ticket médio de cada imóvel transacionado. Então, o mercado... O que é o ticket médio? É a média, né? Se pega, por exemplo, nós temos 1 bilhão e 200 milhões, dividido por número de imóveis que foram adquiridos. Foi 2.400 e pouco, igual o professor colocou aí. Então, dividindo um pelo outro, nós temos a média do imóvel, de cada imóvel. Então, a gente chama de ticket médio do produto. Você tem imóveis de 5, 10 milhões, tem imóveis de 50 mil reais. Mas a média do que foi transacionado são 360 mil reais por unidade. Entendi. Entendeu? Então, esses fatores, a gente está percebendo que esse segundo trimestre, a gente acredita que vai dar, os números vão ser menores do que do primeiro trimestre. Eu acredito que aí a gente vai sentir bem essa alta da taxa de juros, a gente vai perceber, porque a gente percebe que a classe alta, o público A, B, ele não, se quer adquirir, ele continua adquirindo e ele continua consumindo. Né? A gente percebe isso pela pesquisa, que esses produtos continuam sendo consumidos. Agora, aquele cliente que precisa do financiamento imobiliário, aquela classe média, qualquer aumento da taxa, isso atrapalha muito a decisão dele, porque aumenta a parcela, diminui a capacidade dele de captar recurso no banco, porque é proporcional à renda dele. A renda dele não subiu o tanto que a taxa de juros subiu. Então, isso faz com que pessoas adiem seu sonho, né, de consumir, de adquirir um imóvel e esperam uma nova oportunidade. Acredito que a gente costuma soltar a pesquisa do trimestre lá pela metade de julho, a gente vai ter essas informações do segundo trimestre. E acredito que, pelo que a gente está sentindo do dia a dia do mercado, que a gente vai ter uma retração mais impactante. Pois é, a propósito, a FEComércio tem seu instituto de pesquisa, né? Tem seu próprio mecanismo, sua própria ferramenta de pesquisa. Fica mais fácil, quando você tem uma ferramenta como essa, de levantar a realidade do mercado, vamos falar de Cuiabá, mas de todo o estado do Mato Grosso. Partindo do princípio do que está havendo de sinalização em nível federal, temos aí um comportamento da economia, houve agora essa sinalização tímida, mas houve do PIB, um crescimento aí de 1%, não é? Enfim, tem a sinalização rumo ao comércio internacional também, não é? O fato de o país estar com a credibilidade em alta, não é? No mercado internacional. Isso acaba refletindo aqui a partir de que momento? Não é tão imediato, é? A economia, assim, não é de um dia para a noite você reage, né? São sequências, né? Dias, né? Que o mercado vem sinalizando, você tem a reação e a resposta das atividades. São atividades que demoram para poder captar aquele sinal e reagir, né? E tem setores que são mais rápidos, né? São mais imediatistas e conseguem responder rapidamente. Mas, igual você colocou, o IPF, que é o Instituto de Pesquisa da FEComércio, é um grande presente que a federação deu hoje para o estado de Mato Grosso, né? Hoje nós conseguimos fazer pesquisas quantitativas, né? Nós temos a variação da cesta básica, semanalmente divulgada, nós sentimos o endividamento da população, não passamos a ter informação da confiança do consumidor, do empresário.
Então, hoje, geralmente, o IPF é um instrumento, né, muito importante. Né? E é rápido também, né? As pesquisas são rápidas. Rápidas, e o sistema que a gente desenvolveu é um sistema muito moderno, com tecnologia de ponta. Então, assim, a gente consegue dar uma resposta às demandas de uma forma muito rápida, né? E a gente está fazendo esses trabalhos aí a nível de Estado, né? A gente está com uma pesquisa que vai ser feita em Primavera, outra vai ser feita em Sinop, né? Buscando informações empresariais, e a gente realmente está muito satisfeito com essa ferramenta, né, que nós colocamos à disposição do empresário mato-grossense para que ele possa cada vez mais ter informações, porque com informação você toma decisões, né? Se você, no achismo, hoje, o amadorismo hoje castiga, né? Você hoje, para você tomar uma decisão de alguma coisa, você tem que estar bem embasado, tem que saber o que você vai fazer. E você colocou hoje o país está dando sinais de recuperação no meio de uma crise internacional fortíssima, né? Uhum. Esse crescimento, por mais que seja pequeno do PIB, mas é um sinal de que nós estamos caminhando estamos no caminho certo. A economia de Mato Grosso, por causa do agro, nós estamos assim, fora da curva, né? Eu brinco que Mato Grosso é a China brasileira, né? Quer dizer, nós realmente temos o potencial aqui. E outra coisa, nós temos somente 3 milhões e 400 mil habitantes. Né? Um estado gigante com população por causa do agro extremamente pequena. Né? Eu acho que nós temos potencial para ter aqui 100 milhões de habitantes. E se olhar pelo tamanho do Mato Grosso com um país europeu, aqui se faz as contas quantos milhões de habitantes nós poderíamos ter aqui nesse estado. Então, assim, tem uma capacidade de crescimento muito grande, investimento na infraestrutura, agora nas ferrovias. Tudo isso vem agregar e vem ajudar o Estado a se tornar maior do que ele é ainda hoje. Não, é importante essa frase que você disse aí, não tem espaço para amadorismo mais, não é? E esse instrumento, que é o IPF, que é o Instituto de Pesquisa da FEComércio, vem para isso, né? Por isso que eu perguntei, inclusive, sobre se isso já pode medir, não é, as reações pós-medidas do governo federal, que foram recentes, então há um tempo aí para serem assimiladas, como você disse aí. O IPF, que é o Instituto de Pesquisa da FEComércio, será um dos assuntos que a gente vai continuar falando, porque inovador, que não tem um ano que está na atividade. Tem quanto tempo? Tem pouco tempo. Tem um ano, né? Está fazendo um ano e que a gente conseguiu terminar o projeto. Era um programa de campanha, né, do presidente Júnior e toda a sua diretoria. E nós conseguimos, no terceiro ano, mesmo com pandemia, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos fazer esse projeto na prática, funcionando e de uma forma muito, muito, muito interessante. Então, agora tem o IPF, agora chega de tiro no escuro. Agora tem ali uma ferramenta que é para nortear realmente aquilo e, a partir dos dados apurados, quem sabe, tornar em medidas públicas, né, políticas públicas, quem sabe. Olha só, daqui a pouco a gente continua, porque estão me dizendo que eu tenho que ir para o intervalo comercial e após o intervalo a gente traz mais informações aqui para você ao vivo no programa Opinião, é um instante só. Ok, a gente retoma aqui o programa, você está assistindo ao Opinião, programa Opinião que está há mais de 2 anos no ar, não é? Agora em abril passado a gente fez 2 anos no ar aqui, a gente atravessou aí pandemia, rapaz do céu, não foi fácil não. Aliás, não está sendo fácil, não é? Porque, afinal de contas, entra dia, sai dia, ainda tem notícias ruins, resquícios dessa pandemia. A parte pior passou, graças a Deus, a gente quer acreditar nisso, que nada que se assemelhe àquilo que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos aí volte. Mas a gente, estava dizendo dos 2 anos do programa Opinião, satisfação em estar aqui todo dia com uma entrevista muito importante, relevante, com um teor de informação muito forte, como a de hoje, por exemplo, falando aqui da economia, da FEComércio, habitação e tudo mais. Professor Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas. Mais um a respeito, uma pesquisa, desta feita eu encontrei no site O Livre, de dia 17 de maio deste ano, com relação a Várzea Grande, entre aspas, os imóveis comercializados em Várzea Grande, sobre todo o período de 2021, no comparativo com o ano anterior, também apresentou aumento, desta vez em 15,6%.
o número de unidades vendidas passou de 4.773 em 2020 para 5.619 no ano seguinte. Fecham aspas. Várzea Grande parece que está tendo um crescimento significativo. A meu juízo, é esse o retrato, não é, presidente? Com certeza. Foi um prazer muito grande para a nossa diretoria conseguir fazer essa parceria com o Várzea Grande. Era um desejo nosso de muitos anos. Nós conseguimos fazer em Cuiabá, no primeiro, aqui no final do governo do Mauro Mendes, né, que nos deu a liberdade, e tivemos sequência com o prefeito Emanuel Pinheiro, que entendeu a importância desses números, né, para a gente divulgar isso não só para o mercado, né, mas esses números eles servem muito para empresário, para investidor, porque a gente passa um desenho geral, mas a pesquisa é muito mais profunda. Você tem os bairros, você tem o perfil do produto por bairro, então você vê qual que é o preço médio do bairro aqui. Então, assim, por que eu vou lançar nesse bairro um empreendimento para uma classe, né? Uhum. E sendo que os sinais, os produtos me falam que essa classe aqui exige outro produto. E a pesquisa te dá essas informações. Então, para o investidor, para o empresário que vai fazer investimento, é fundamental a informação, né? E isso em Várzea Grande a gente não tinha informações. A gente vinha tentando fazer com que essa parceria pudesse dar certo, e graças ao prefeito Calil e toda a sua equipe na Secretaria de Fazenda, nós conseguimos firmar a mesma parceria, e nós conseguimos agora ter os números de Várzea Grande também. Então, assim, a Baixada Cuiabana hoje ter os números, os corretores, os empresários, os prefeitos, os secretários, têm as informações, sabe? Até serve, né? Até comentei com o prefeito, falar, até as políticas públicas que o município desenvolveu, qual o impacto que isso gerou depois de um ano ou dois? Quanto que era o ticket médio antes, quanto que você vendia o imóvel antes, quanto que depois do asfalto, depois do investimento na parte sanitária, numa escola, né? Ou de repente se colocou alguma universidade, o que gerou? Qual foi o reflexo disso depois desse terceiro, quarto ano? Aí você tem os números falam assim, ó, antes você vendia o imóvel por 200 mil, agora 400 mil. O perfil é o outro, virou uma rua comercial. Às vezes você vê isso, mas você não mensura isso. E a pesquisa te ajuda a fazer isso. Então, assim, Várzea Grande apresentou números que eu fiquei surpreso, porque se analisar Cuiabá, pelo tamanho, 11.800 imóveis negociados em 2021, Várzea Grande 5.600, e Cuiabá hoje tem mais que o dobro da população de Várzea Grande vendeu mais que Cuiabá. Proporcionalmente. Então, matemática não se discute, né? Então, assim, eu não imaginava. Aqui o ticket médio é mais alto. Mas não é porque Cuiabá chegou num limite onde se tem que pensar muito para achar para onde crescer? Não acredito. Acho que... Para onde está? Cuiabá está crescendo hoje, tem para crescer lá, para Cochipó do Ouro, para a região da Guia, por ali. Agora tem o Sucuri, a região do Sucuri, que também, né, vai receber um investimento gigante também. Se bem que Várzea Grande também não tinha muito, e acharam lá a região ali perto do Chapéu do Sol. Isso também, mostrou que onde há planejamento e investimento, você tem resultado, entendeu? No apoio da infraestrutura. Você tem uma infraestrutura boa, as pessoas compram, adquirem, constroem, desenvolvem. Sim, então, assim, esses dados são muito importantes porque você auxilia o corretor, que ele costuma fazer perícias, então ele tem dados, aquela região foi tanto, sei o quê, perfil, ele tem uma base de dados para ele. As imobiliárias têm base de dados de informação. O empresário tem informação também do perfil da região, da capacidade, do volume que tem de venda naquela região ali. E o Estado, a Prefeitura tem informação, até o que ela está fazendo, que resultado que está dando, né, financeiramente para o município, aquela região. Por exemplo, Cuiabá, região do Pedra, recebe investimentos altíssimos, né, de infraestrutura. Água, esgoto, posto de saúde, escola, né? Hoje é uma estrutura, um bairro completo hoje, a nível de infra. Né? Mas aí você vê isso nos números também, nas negociações. Entendeu? Então, isso cada um com seu olho, com sua necessidade, vai buscando a informação que precisa. E o mercado tem informação hoje. Sindicato que não apresenta informação para o seu associado, acho que não tem muito que acrescentar. Ele precisa apresentar um serviço para o seu associado, que é informação. Que é o papel do sindicato. E
Pegando esse gancho aí, rapaz, aliás, você passou informação aí de 11 mil imóveis em 2021. 11.900. Cuiabá. 4 bilhões e 300 milhões de negócios. Pois é, a expectativa para 2022, considerando isso que eu falei agora na abertura do bloco, estamos com a pandemia arrefecendo, já sacudindo a poeira, tentando se reerguer. Podemos bater esse número aí de 11 mil? Eu acho que a gente bateria. O que, a meu ver, vai frear essa situação é a alta taxa de juros, que realmente o quadro mudou muito. Não foi uma pequena alta, eu estou falando de quase o dobro. Então, assim, uma parcela que era de 2 mil pode virar 4. Então, assim, já inviabiliza muita coisa. Sim. Entendeu? E aí você tem um outro fator que é importantíssimo, a meu ver, que nós temos no segundo semestre uma eleição para presidente que vai afetar os próximos 4 anos de todos nós, né? Então, assim, existe essa insegurança, né? Como é que vai ser, quem que ganha, se ganha fulano, o que vai dar, se ganha ciclano, o que vai dar, o que vai virar, a gente continua avançando, freia, a guerra na Rússia. Então, assim, tem uma série de fatores hoje muito impactantes que mexem na vida das pessoas, principalmente porque respeita a taxa de juros, né? Que aí as pessoas nem sempre conseguem realizar o seu sonho de adquirir um imóvel. Por Sim. mais que o mercado esteja ofertante, que o mercado esteja bom para comprar ainda, entendeu? Mas cada um tem que fazer as contas com a sua realidade. Isso já apareceu no IPF já? Guerra na Rússia, alta taxa de juros, eleições presidenciais, principalmente presidenciais, não é? Isso já está aparecendo nas pesquisas que o IPF está fazendo, porque mede ali o que as pessoas estão sentindo, na verdade, não é? O que a gente Você falou que agora tem uma em junho, julho. Em julho a gente vai fazer do mercado imobiliário referente ao segundo trimestre de Cuiabá e do primeiro semestre de Várzea Grande, né? Em Várzea Grande a gente faz um período um pouquinho mais amplo, né? De meses. Cuiabá a gente costuma fazer trimestral, para sentir mais sensível, né? E a IPF tem a pesquisa, por exemplo, que teve agora até em maio, que deu até um resultado positivo, do sentimento do empresariado com a economia. Veio a encaixar com o que você falou. O PIB melhorou, o desemprego recuou, a inflação deu uma acalmada, a possibilidade da queda de redução de imposto, né, no combustível, né? Então, são todos os fatores que trazem positividade para o mercado e aí a pesquisa do IPF, ela mensura isso, né? E nós tivemos uma melhora na expectativa do empresariado no mês de maio, né? Até uma redução no endividamento das famílias. Então, assim, ela mensura a expectativa, o sentimento do empresário, se ele está animado para ir para frente, está animado em investir, está animado em fazer, e também como é que está a situação das famílias no que diz respeito ao seu endividamento e também acompanhando a cesta básica, né? A gente acaba acompanhando semanalmente, então ela oscila, sobe um pouco, desce, sobe, desce, aí tem os produtos sazonais, afeta mais, afeta menos a cesta da família, mas a gente está percebendo que essas informações são muito importantes para sentir como é que está realmente a sociedade, as pessoas estão se comportando. Lorenberg. Presidente, agora é muito mais uma curiosidade, porque eu imaginava que o número fosse maior. E, no entanto, eu olhando lá o perfil nacional de serviços e imobiliários, apareceu o número de empresas no setor imobiliário. Mato Grosso conta com 910 empresas, ao passo que Goiás tem 2.293, o Distrito Federal 1.753, o Mato Grosso do Sul, que perde uma empresa a menos de nós, que é 909 empresas. Esses números continuam, presidente. A meu juízo, eu fazia uma ideia de nós teríamos aí mais de 1.000 unidades, 1.000 empresas. No entanto, 910. Eu acho que o que aconteceu pós-Copa do Mundo, não sei se vocês se lembram, 2012, 13, 14, né, na véspera da Copa e durante a Copa e pós, né, logo pós-Copa, nós recebemos aqui empresas do Brasil inteiro, né? Recebemos a Lopes, São Paulo, grandes, né, Cirela, grandes grupos nacionais começaram a investir no Brasil inteiro. Se a gente olhar agora, nós não vemos mais ninguém, só as empresas
as locais que já existiam, e das locais que existiam, a metade delas deixou de existir. Então, o impacto que tivemos pós-Copa do Mundo, a crise de 2015, 2016, impeachment da Dilma, toda aquela confusão, PIB negativo, uma crise muito forte, inflação, tudo, isso fez com que muitas empresas fechassem as suas portas, né? Muitos projetos foram abandonados, foram guardados, e nós tivemos uma retomada desse crescimento agora, a partir de 2019, principalmente depois da aprovação da reforma da Previdência, que o país deu o sinal de que não daria calote no mundo, que tinha uma responsabilidade com o futuro das pessoas e que precisava tomar esse remédio amargo para que o país pudesse avançar realmente em trilhos firmes, né, em terreno firme. Então a gente percebe que após essa situação as empresas voltaram novamente a que estavam estruturadas, que estavam aguardando, porque durante esse período de 15 até 19 o mercado da construção civil não parou, mas assim, os produtos que estavam sendo lançados eram produtos ligados à Minha Casa Minha Vida, porque o juro era subsidiado. Entendeu? Então, esse nicho ele foi protegido e blindado pelo governo federal, né, por vários motivos, e então ele continuou produzindo. Agora, o resto dos outros produtos, que envolvia a classe média, média baixa, média alta, alto padrão, ele estava parado, completamente parado. Tá? Então, agora a gente percebeu que houve uma queda grande de empresas e agora estamos voltando com o crescimento do país novamente, no mercado imobiliário, as empresas estão voltando novamente a crescer, novas empresas abrindo e tal, mas o período de crise de 14 a 18 deixou muita cicatriz. Tem muita gente que tem muita calma, né, para poder voltar no mercado tão competitivo e tão difícil que é o mercado imobiliário. Mas peraí, esse número 910 empresas... 910 empresas do setor imobiliário, só do setor imobiliário. Setor imobiliário. Só do setor imobiliário. Muitos corretores fecharam. De todo modo, é um número que eu achava também que fosse maior. Eu estou que nem Nuremberg, eu achava que tivesse mais de 1.500 por aí. Mas efetiva trabalhando, acho que não chega a 600, 700. Ah, então, desses nativa mesmo. A pessoa abre, mas às vezes monta uma empresa familiar para cuidar dos seus patrimônios, então né, precisa ter o Cresce e tal, e a pessoa abre, mas assim, que estão na luta aí, trabalhando dia a dia aí, elas são bem menos. Porque, presidente, vai me corrigindo se eu tiver errado. Se eu olhar, a grosso modo, só os números, tenho a impressão que os números aqui de Goiás, que é muito maior do que o nosso, tem a impressão que o crescimento, a venda, o comércio de imóveis em Goiás é muito maior e muito mais expressivo do que Mato Grosso, em razão do número de empresas. Eu estou certo ou estou errado? O senhor está correto, porque o que a gente sente aqui é o reflexo do Brasil. Esses números aqui, nosso Mato Grosso, são impactantes, de Cuiabá, mas se você pegar os números do Rio de Janeiro, né, também foram impactantes, de São Paulo, a gente nem se fala, né, porque é a locomotiva do país, ali é o primeiro que puxa, e o Brasil segue correndo atrás, então os números de São Paulo foram também muito impactantes, só que a gente vai puxar agora para o nosso moinho aqui, o único estado que tem essas informações é Mato Grosso. Entendi. Eu faço parte nós temos uma câmara, né, do mercado imobiliário em Brasília, né, que a CNC organiza e cuida, onde o Brasil inteiro participa. A gente discute as políticas, né, do mercado imobiliário, condominial, loteamento e tudo mais, né? A gente reúne a cada 4 meses e é o único estado que apresenta essa pesquisa, é o estado do Mato Grosso. Os outros estados não conseguem fazer o que a gente consegue fazer aqui, esse número tão preciso, tão detalhado, tão esmiuçado. Eles têm os números macros, né? Mas a informação tão precisa aqui, realmente só o Mato Grosso que consegue fornecer hoje a nível de Brasil. Os outros são uma forma meio diferenciada de captar esses números, mas... Graças ao IPF. Com certeza. Instituto de Pesquisa da FEComércio. Eu quero ir para o intervalo comercial, só que antes, segura só um pouquinho, eu quero antes dar uma pincelada aqui a mais para o empresariado que queira lançar mão desse Instituto de Pesquisa. O cara está assistindo em casa, você que é empresário, né? Como que eu poderia fazer, tirar proveito, num bom sentido, né, dessa ferramenta da FEComércio?
E muitas pessoas não sabem. E o Marco estava falando aqui agora há pouco, que no intervalo, tem muitas formas de se usar essa ferramenta para o próprio negócio, para o próprio desenvolvimento do seu estabelecimento, do seu comércio. Sim, eu estava comentando aqui, os recursos que a pesquisa apresenta, que o IPF possui hoje, dá para você ter noção, por exemplo, no bairro que você está, né, você quer montar uma atividade, por exemplo, uma farmácia, você consegue, ela consegue te passar quantas farmácias já tem na região, né? Que tipo de perfil público, de renda que é consumida naquela região, que tipo de população que ali mora, entendeu? Então, as informações que o Instituto hoje pode apresentar ao empresariado são muito importantes para tomar decisões, né? Para você abrir, de repente, uma atividade comercial no lugar que não é apropriado, mas, de repente, é 2 quadras para baixo ou para cima, ou no bairro do lado, ele se encaixa perfeitamente. Então, assim, essas informações hoje, elas estão disponíveis, né? Então, o empresário precisa buscar a sua casa, que é a FEComércio. A casa do empresário é a FEComércio. A FEComércio está lá para atender. Então, nós temos o cartão empresarial, temos o SESC, temos o SENAC. Então, a FEComércio está à disposição do empresário para poder realmente ajudar. Para vocês terem noção, hoje, através do SESC, nós temos o restaurante do comerciário, né? Hoje é servida uma marmita, né, uma refeição para o comerciário a R$6, né, para quem tem. Qual restaurante hoje que consegue fazer com comida balanceada, né, porque existe nutricionista por detrás, todo incrível, material de primeira, né, porque ela é subsidiada por parte do sistema. Mas por quê? Porque a gente entende que nós temos que favorecer a ponta. A ponta hoje está sentindo muito a dificuldade. Onde que é esse restaurante aí, rapaz? Ali Até abriu uma empresa agora para ir comer lá. Onde que é? Mas só retira, não come no local, porque exatamente para isso. Ali na prainha, em frente ao shopping popular. Do outro lado, né, que não deu o SESC ali, tem um negócio do SESC, ali nós temos o restaurante comercial. Para você ter noção do impacto que isso gera, nós conseguimos já chegar a 1.700 marmitas dias entregue. Você pega a marmita lá e... Tudo pelo aplicativo, você organiza, faz o horário que você vai buscar, você passa o Pix, chega lá, pega, retira, leva para a sua empresa. Tem empresas que fecharam a sua cozinha e passam a buscar diariamente o alimento do seu colaborador lá na empresa. Olha só. Entendeu? Então, o benefício na ponta é muito importante. Odontologia, né? Você tem, hoje nós temos 5 mil atendimentos mês, nós temos 14 cadeiras odontológicas atendendo o comerciário e a sua família, entendeu? Com custo do tratamento dentário de R$80, entendeu? Então, assim, tem vários benefícios que muitas vezes o comerciante, o empresário não sabe que pode oferecer ao seu colaborador. Temos escola do SESC, né? Agora temos uma creche, conseguimos abrir uma creche que também era outro sonho nosso para o comerciário, uma creche de primeiro mundo, 60 vagas, vamos levar para 90. Então, tem muito trabalho que está sendo feito em prol do comerciário que precisa aproveitar dessa oportunidade. Está ligando a televisão agora, está perguntando onde que é tudo isso, é na FEComércio. Eu não sabia que tinha tanto de esse apoio, né, esse braço estendido aí ao comerciante, ao empresário aqui. Então é só procurar, se você não sabe mais informações, procure a FEComércio que você terá todas as informações e quem sabe fazer parte desse universo aí dos beneficiados da FEComércio. Inclusive com a própria ferramenta que eu falei aqui, que é o Instituto. E esse Instituto vai te balizar aí o seu segmento, a sua atividade comercial, de trabalho propriamente. Olha só, mais um intervalo comercial, a gente volta já, é um instante só. Então, estamos de volta aqui. Mandar um abraço para o meu amigo Júnior, José Venceslau Júnior, que é o Júnior Verdão, Júnior da Verdão, que é o presidente da FEComércio, né? Ele já esteve aqui algumas vezes no programa Opinião, falei com ele essa semana por Zap, né? Estava na Suíça. Desculpa aí, chefe, está na Suíça. Já voltou, está de boa por aqui, não é? Abraço aí ao Júnior, que sempre acompanha a Opinião, sempre manda aqui, quando está assistindo, de vez em quando, manda aqui uma fotinha, dizendo que está assistindo. E sugerindo também, contribuindo com o programa, trazendo sugestões aqui de entrevista. Alguns que a gente trouxe aqui, até do Judiciário, sugestão do nosso amigo Júnior, querido Júnior da Verdão. Lorenberg, por favor, mais uma vez, abra o bloco de perguntas. Eu vou, mais uma curiosidade, se os meus dados estiverem errados, por favor, corrija. Ainda no mesmo perfil nacional, comércio e serviços imobiliários. O Centro-Oeste, e aí eu estou falando das unidades em déficit,
O Centro-Oeste tem 464.453 unidades em déficit. Mato Grosso, só Mato Grosso, 82.660. Não é pouco, presidente? Esse número está correto? 82.660 unidades em déficit. Eu acredito que esteja correto, déficit habitacional, né? Isso. Porque você imagina, nós temos 3.300.000 habitantes, né? Dividido por 4, mais ou menos, que é uma família padrão, né? Então, nós temos hoje 770 e poucas mil residências. 10% de déficit, 8 mil. Então, acho que está dentro da 80 mil, está dentro da média, da média nacional. É que precisa realmente incentivar a construção, né, popular, né, dar dignidade para as pessoas, programas habitacionais práticos, né, e que realmente cheguem na ponta, né, mas é um déficit que está dentro do padrão nacional, né, realmente, infelizmente, essas crises econômicas, essas altas, as taxas de juros, dificuldade, faz com que você tenha dificuldade, né, e você, muitas vezes, os governos não conseguem dar conta, né, de tanta demanda, né, mas é uma realidade, infelizmente, que isso ocorre. Além do fato que eu sempre falo, né, o déficit habitacional, muitas vezes jornalistas me perguntam, né, o déficit habitacional, né, como se você fizesse 80 mil casas e resolvesse. Eu falei, não resolve. Eu falei, mas por que não resolve, Marco? Eu falei, é simples, só eu mudei 5 vezes depois que eu casei, entendeu? Uhum. Então, assim, cada fase da vida de uma pessoa, de um casal, né, é uma necessidade. Você está começando a sua carreira de trabalho, você tem uma renda. Você, né, se consolidando dentro da sua realidade, você tem passa a ter uma outra renda, você tem outra responsabilidade, você tem filho, então você começa com, de repente, um lugar mais menorzinho, você já vai para um intermediário, coisa no certo, você vai para um maior, aí você começa a ficar mais velho, você volta para trás, porque os filhos já estão saindo de casa, e aí você vai mudando, aí isso faz com que as movimentações, casamentos e separações, então assim, é um mercado extremamente dinâmico e um volume gigante de transações ocorrendo diariamente, né? Novas regiões surgindo, novas regiões mudando, novos centros políticos, novos tipos de trabalho. Isso faz com que a cidade se movimente e aconteça do dia para a noite e aí vai novas linhas, né? Novas avenidas, novas frentes de trabalho que você vai abrindo, né? Então isso é muito importante para a cidade, criar vida e se desenvolver. Você também é do sindicato, né? Do Sindicato da Habitação. O nome do sindicato é? Secov. Secov, que é isso que está escrito aqui, Sindicato da Habitação Secov-MT. Os números do sindicato, assim, falamos aqui do déficit, eu também estranhei, achei que fosse maior esse número, né? Achei que fosse 150 mil, mas enfim, como considerar 80, 90 mil? Como que está hoje, na sua avaliação, os governos federal e estaduais, no caso especial estadual, no caso de Mato Grosso, com essas políticas habitacionais? Eu tenho comigo, não sei se eu estou errado, que está um pouco tímido o governo do estado nesse aspecto. Se deve a quê? Porque foi a pandemia? Pode ser um argumento plausível. É a inflação? É a guerra lá da Rússia com a Ucrânia? Não sei. Aqui, o que está acontecendo? Quais são os números que refletem a realidade aqui do estado de Mato Grosso na sua avaliação? Eu acho que nós precisamos pensar, acho que é uma somatória de situações. Acho que precisa ter uma política de Estado, da área da habitação, principalmente essa habitação para as pessoas com mais necessidades, né? E a outra forma de você fazer que esse número baixar, esse número de se reduzir, é você dando condição das pessoas trabalharem e ganhar dinheiro. Se você cria emprego, renda, uma boa remuneração, as pessoas não precisam que você receber de presente ou dado alguma coisa, de repente, em regiões distantes. Eu acho que precisa uma política mais correta. Nós ficamos sabendo, né, nessas nossas reuniões nacionais, por exemplo, que foram feitos programas de governo para atender a classe mais na faixa faixa 1 da Caixa Econômica, que o pessoal fala que é o pessoal mais popular, mas empreendimentos a quilômetros de distância da cidade,
sem infraestrutura, sem nada. Quer dizer, assim, simplesmente não, vou fazer um conjunto habitacional a 25 quilômetros do centro da cidade de Cuiabá, sendo que a pessoa mora aqui, trabalha aqui. Como é que ele vai se deslocar? Como é que ele chega? Cadê a escola lá? Tem escola? Não, não tem. Como é que os filhos do cara... Então, assim, muitas vezes tem empreendimentos habitacionais que estão vazios, abandonados pelo Brasil, por decisões erradas do governo federal de fazer empreendimentos em lugares que não tinham nada a ver com a realidade da população. Então, assim, o que a gente percebe é o fato de uma política séria de habitacional, onde você vai realmente fazer 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 unidades, mas aonde você vai fazer? Você vai jogar as pessoas aonde? As pessoas têm que morar perto do seu trabalho. A pessoa vai ficar 3 horas indo e voltando para ir trabalhar. Qual a qualidade de vida que essa pessoa vai ter? Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa quando você vai fazer um projeto habitacional. Não é só fazer por fazer e você deixa a realidade da pessoa aí completamente sem amparo. Então, assim, hoje, né, a gente chama-se a Smart City, cidade inteligente. O que o governo precisa fazer é ter política de fazer cidades inteligentes na hora que você vai fazer habitação popular. Mantevendo essas circunstâncias aí. Lógico, né? a pessoa Logística. tem que ser logística, tem que estar perto de tudo, tem que ter escola perto, tem que ter saúde perto, o trabalho tem que estar perto. Ele vai ficar horas e horas indo, voltando para trabalhar. O coitado já é o trabalho, já muitas vezes é pesado, né? É braçal muitas vezes. Aí o cara fica 2, 3 horas. Igual a gente vê em São Paulo, o cara fica 3, 4 horas. Sai 4 da manhã para chegar às 6, 7 horas no trabalho, para ele chegar em casa 8, 9 horas da noite. Qual a qualidade de vida que essa pessoa tem? É qualidade de vida, então, verdade. assim, é uma política que tem que ter mais respeito, tem que ser estudada com mais carinho, com mais vontade realmente de acertar e não simplesmente atender por atender e, na verdade, não atende nada. Nuremberg. Agora, num âmbito geral, presidente, o senhor pode me corrigir sempre que for preciso. O número de empresas do setor imobiliário no Sudeste, 54.343. Eu estou me reportando exatamente aquele perfil. Ou seja, 57,2% da totalidade das empresas do setor imobiliário estão exatamente no Sudeste. Já o Sul, 22.092, ou seja, equivalente a 23,3%. No Norte, 10.779, 11,4%. E no Centro-Oeste, e aí de novo a minha indagação, no Centro-Oeste, 5.865, menor do que no Norte. 5.865, um equivalente a 6,2. E aí vem a minha indagação. Veja, eu imaginava sempre que o Centro-Oeste, pelo impulso econômico, e é grande, e grande mesmo esse crescimento, poderia ter aí esse setor também ser impulsionado. E, no entanto, o Norte, não desfazendo a região, não é nada disso, mas pelo crescimento, pela pujança da região, deveria ser maior. Ou eu estou errado, presidente? Eu acredito que muito vai também com a população da região. Né? Você falou que foi bem feliz, né? O Sudeste. Né? A maior população do Brasil está na região Sudeste. Exatamente. Na região Sul. Né? Então, assim, é muito relacionado, é diretamente relacionado população com empresas, porque se você tem, né, 3.400.000 habitantes no estado de Mato Grosso inteiro, entendeu? Um tamanho gigante que nós somos aqui, e você tem regiões realmente que estão, né, um crescimento, uma expansão muito grande, né, do agro, mas tem regiões que estão passando por perrengues, né, por dificuldades, são regiões mais pobres, né, que estão com problema de desenvolvimento. Então você tem essas duas situações. Então a quantidade populacional é diretamente responsável pelo número de empresas que existem, né, na região. Não adianta você ter 50 pessoas, 50 empresas para atender meia dúzia de pessoas. 2, 3, 4 empresas resolve e as outras têm que procurar outra região para se desenvolver. Então, eu acho que a população a população e a renda per capita são os fatores que, a meu ver, determinam a quantidade de empresas que você tem numa região a mais que a outra, nesse caso. Por isso que nós somos poucos, né, no Centro-Oeste, porque nossa população, pelo tamanho da nossa área, ela é
muito pequeno. Eu quero encerrar aqui o programa, caminhando para o final do programa aqui, vou ler aqui um trecho de uma notícia e gostaria de um comentário seu sobre o feriado de amanhã, não é? Amanhã, Corpus Christi. A Prefeitura de Cuiabá republicou o decreto número 9.141 na terça-feira, dia 14, estabelecendo aí como ponto facultativo o feriado de Corpus Christi que ocorrerá amanhã, dia 16. A medida foi tomada após a assessoria jurídica da FEComércio ter aí averiguado aí um equívoco no decreto por não levar em consideração a Lei 11.346/2021, editada pela Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a facultatividade aí dos feriados estaduais e também municipais. O que ficou prevalecendo aí, como é que foi isso? Queria que você explicasse em 1 minuto e meio para o nosso telespectador qual foi o que fez com que vocês juridicamente recorressem. Porque havia uma dúvida, né? Porque essa declaração do ponto facultativo, os sindicatos laborais entendiam que amanhã seria feriado. E sendo que existe esse acordo do que foi feito na época da pandemia, que alguns feriados poderiam se tornar pontos facultativos. Isso ficou meio sem definição, né? Não ficou claro. Por isso que o jurídico da FEComércio solicitou ao jurídico da Prefeitura que o prefeito fizesse realmente o decreto atendendo à lei, né, que você acabou de ler da Assembleia Legislativa, reportando a lei da Assembleia Legislativa, para que a decisão dele, o decreto dele, tivesse a devida validade, né, como consta na comissão coletiva entre o sindicato laboral e o empresarial, feita pela FEComércio. Então, como estava existindo essa dúvida, pode, não pode, aí foi solicitado ao prefeito de Cuiabá que ele pudesse esse ajuste, né, técnico. E foi feito. Foi feito para que amanhã as empresas possam trabalhar normalmente, sem nenhum tipo de risco de serem multadas por estar infringindo a lei. Ponto facultativo amanhã então, hein, feriadão. Olha só, eu quero agradecer aqui ao Marco Pessoa, vice-presidente da FEComércio e também presidente do Sindicato da Habitação, o Secov MT. Muito obrigado, viu, Marco? Muito bom bate-papo aqui, muita coisa a gente poderia estar falando, mas temos horário para cumprir. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, professor. Um prazer, uma honra estar junto nessa bancada com vocês aqui. E parabéns pelo 20º filho, né? 20º livro, que ainda não saiu o nome, né? Tô esperando o nome não lembrou do nome. Lembrei. É um prazer muito grande estar aqui, conversando com os empresários, com as pessoas que têm na FEComércio a casa do empresário, que as pessoas podem e devem procurar para pedir ajuda e informações necessárias. Ok. Olha só, então a gente se encontra amanhã, ele vai lembrar o nome, ele fala. Já lembrei. Já lembrou? Qual que é? Pelas ondas do Arroio Preto, entre a praça, o Café Avenida e Platão. Ave Platão Maria. é uma planta, é uma árvore. Pai, muito bom, amanhã a gente fala mais sobre esse livro do Lorenberg. Olha, o meu Flamengo está ganhando do meu Cuiabá, lá no Maracanã. O jogo está em andamento ainda, está 1-0 para o Flamengo. Eu queria tanto que o Cuiabá ganhasse, dá tempo ainda, quem sabe a gente amanhã tenha, daqui a pouco, né, a gente tem um bom resultado aí, nosso Cuiabá saindo dessa zona do rebaixamento aí no Brasileirão. Amanhã a gente se encontra aqui, o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Mário Dermeval Rezende, será o nosso entrevistado ao vivo às 7h30 da noite. Não perca amanhã aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.